Olá, queridos amigos, queridas amigas, estamos de volta aqui com o nosso programa Semeando Espiritualidades, Diálogo e Crítica. E hoje temos de novo uma pessoa queridíssima, especial, Franklin Santana Santos, médico geriatra, doutor pela Universidade de São Paulo, pós-doutor pelo Instituto de Karolinska, na Suécia, uma das grandes autoridades em tanatologia e cuidados paliativos no Brasil, autor de inúmeros livros. Seja bem-vindo, Franklin. Tudo bem? Olá, muito prazer estar aqui. Agradeço pelo convite. Vamos lá. E como a gente sempre faz, começa com alguma poesia. Como hoje nós vamos, um dos temas nossos será a morte, já que é tanatologia, cuidados paliativos, pandemia e todas essas questões que não podemos deixar de falar sobre elas, né? Eu quero começar com uma poesia minha aqui do meu livro A Hora de Dora, sobre a morte. E quando a morte vier? E quando a morte vier me abrir os olhos e me embalar para novo nascimento, quero estar perto de um ipê e de um bem-te-vi, cantando amarelo de contentamento, minha entrada triunfal na eternidade. Quero estar sentada à beira de um jasmim, com mãos entrelaçadas com quem amo, fixando o coração aqui e além, transferindo-me apenas de jardim. Pisar de mansinho a soleira do invisível, serena como um pássaro ligeiro, e apalpar o intocável e o indizível, preenchendo-me de amor inteiro. De braços abertos para mim estarão amados de outras eras, e consciência refeita e bem vivida, volitarei entre vivas primaveras. Então, começamos aqui com esse poema otimista da morte. É claro que alguém que acredita na imortalidade da alma, né? Vamos começar por aí, né? Por que é importante? Há muitos anos atrás, em 2007, o Franklin começou, e eu estava junto com ele, um curso de tanatologia na Universidade de São Paulo. Aliás, nós falamos sobre esse curso outro dia aqui com a Cláudia Gelenter, que era sobre tanatologia, educação para a morte, né? Por que é importante nos educarmos para a morte? O que é educarmos para a morte, Franklin? Bom, a poesia é bonita, realmente. De certa forma, traz um pouco de romantismo, né? A gente tende a romantizar um pouco a morte, já que a morte é uma dura realidade, muitas vezes negada na nossa sociedade. Então, ou a gente vai para a evitação, ou então a gente tenta amenizar, de certa forma, trazer um pouco de suavidade para um tema que, de fato, é muito difícil de ser tratado, de ser olhado, né? Normalmente a sociedade encara a morte como um assunto ainda tabu. Por incrível que pareça, nós estamos em pleno século XXI, se fala sobre tudo, discute sobre tudo, exceto morte. Morte não é geralmente um assunto de pauta, nem de jornais, revistas, dos meios midiáticos, da sociedade como um todo, porque nós preferimos não encarar esse fenômeno da natureza, né? Porque nos traz uma série de incertezas até então, e por trazer tantas incertezas, tantas dúvidas, né? Permeada aí por várias das escolas, se a gente pode dizer, a escola religiosa, a filosófica, a científica, que não consegue chegar num consenso de unanimidade entre elas três, né? A filosofia especula, a ciência diz que talvez ou não existe nada depois desse fim orgânico. A religião diz que sim, que existe ainda alguma coisa aí. Inclusive, ontem nós tivemos um evento, a questão da Páscoa, né, sobre essa questão, exatamente falando da sobrevivência, ou a possibilidade da sobrevivência de algo que a gente ainda está discutindo, o que é, se é consciência, se é espírito, se é alma. A gente não sabe bem disso. Então, assim, como a morte está pautada, está na mesa, digamos assim, todo mundo vai ter que enfrentar esse processo, gostando ou não, querendo ou não, né? Então, se é um evento que todo mundo vai ter que enfrentar necessariamente, e ninguém sabe quando é que vai ser, né? Não existe pré-condição para a gente enfrentar a nossa morte. Aí você, mas eu estou saudável. Mas a morte não tem esse pré-requisito de estar saudável. Tem pessoas que estão saudáveis e acabam morrendo, ou então estão saudáveis agora, mas daqui a pouco estão adoentadas e rapidamente pode evoluir para um processo de enfrentamento da morte, que é o caso agora da Covid. Muitas pessoas estão saudáveis e em questões de dias
às vezes assim, horas, né? A pessoa se agrava, é entubada e, enfim, e aí evolui para um desfecho, infelizmente, para a morte, né? Como Então, se dizia o ditado popular, né? Para morrer basta estar vivo, né? basta estar vivo, exato. Então, se a morte pode chegar a qualquer momento, a qualquer instante, e ela vai chegar em algum momento das nossas vidas, então nós temos que nos preparar para esse fenômeno, para esse evento que faz parte da natureza. E preparar, então, para isso, como é? Né? De que maneira? Primeiro, a gente entra na questão que, como ele é um assunto tabu, ele não é ensinado, ele não é estudado, ele não é discutido em nenhuma instância da nossa sociedade. Nós nascemos, somos crianças, vamos para a escola do ensino fundamental, ensino médio, não trata dessa temática, ou seja, nós não educamos as nossas crianças para a questão da finitude. Pensamos que quando chega na universidade a gente vai aprender alguma coisa, pelo menos o pessoal da área da saúde, né, que lidam mais diretamente com o fenômeno. Mas ledo engano, porque lá também as faculdades da área da saúde não têm carga horária, disciplinas, na grande maioria, né, delas não têm disciplinas que vão tratar para falar sobre a questão da morte. E quando tem essa disciplina, é para tratar da morte do outro. É como é que eu vou assistir o outro, e não como eu vou ver a minha própria morte ou trabalhar a minha própria morte. É sempre a questão do outro, né? Então, eu nunca sou preparado para tratar do meu próprio processo de morte, de morrer. E os que já formaram, ou que já estão aí no mercado, também não estão trabalhando por essas questões. Então, a grande questão... A medicina sempre só quer salvar a vida, mas algum dia ela vai deixar de salvar, ela vai ter que enfrentar, né? O médico vai ter que enfrentar a morte dos seus pacientes em algum momento, né? E aí é que veio, no final da década de 60, mais ou menos, duas médicas separadas, uma lá na Inglaterra e outra nos Estados Unidos. Foi nos Estados Unidos a Elizabeth Kubler-Ross e na Inglaterra a Cicely Saunders. Começaram a ver pessoas que estavam enfrentando seu processo de morte e morrer, que por conta desse tabu eram deixadas de lado, porque temia-se falar sobre morte ou cuidar de pessoas que estavam morrendo, e essas pessoas estavam morrendo muito mal. E elas então começaram a se debruçar sobre essa temática e a propor maneiras de como se deveria, pelo menos, cuidar dessas pessoas que estavam enfrentando o seu fim de vida, né? E aí foram contribuições muito importantes que praticamente abriu todo um novo leque, digamos assim, dentro da área da saúde, da área de cuidados paliativos e da tanatologia, com o intuito exatamente para que a gente possa assistir as pessoas que estão morrendo e cuidar para que elas morram com dignidade, com o mínimo de sofrimento possível. Eu não acredito que tenha conseguido, a gente consegue eliminar todo o sofrimento, né, do processo, do adoecimento, da morte, mas dá para trabalhar muitas coisas, né, nesse final de vida. Mas, voltando para a questão aqui, especificamente, né, que eu acho que é o que está faltando, é esse processo de educação coletiva sobre a própria morte. E não adianta só, porque muitas vezes acontece o seguinte, a pessoa se prepara para cuidar da morte ou de quem está morrendo, mas ela mesma nunca tocou na própria finitude dela, né? Você vai lá e acha que é só fazer a morfina, controlar uns sintomas, e você mesmo nunca se estudou, nunca se deparou, nunca olhou os seus medos, as suas incertezas sobre esse fim de vida, né? De fato, a vida para a pessoa, né, em si, continua ou não, a gente desaparece para todo sempre ou sobrevive. Se sobrevive, sobrevive como? Vai para onde? Para que lugar? Porque quando você está diante do seu processo de morte, essas perguntas que parecem assim filosóficas, religiosas, né, e tão vagas e parecem até distantes do nosso dia a dia, elas cobram um preço muito grande, porque não há mais tempo para você ficar postergando essa busca. E a morte te chega e ela impõe essas questões para a pessoa. E se você nunca perguntou, né, às vezes o processo é tão rápido que você não consegue, é um barulho ensurdecedor, se eu posso dizer assim, desse processo de adoecimento e a possibilidade da morte. Ou então gera uma série de medos ainda, maior ainda, reforça esses medos que já foram criados. Será que é verdade, por exemplo, de algumas vertentes religiosas, se olharmos, por exemplo, que existe céu e inferno,
Quem vai para o céu vai para todo sempre, assim como vai para o inferno. Ninguém vai passar uma temporada e volta, né? Você vai para toda a eternidade. Então, de repente, você está numa religião que isso é uma realidade, é o que se pregou, é o que se acreditou. Aqui não vai nenhuma crítica pessoal à religião em si, mas é só porque esse argumento vem forte no processo de morte, né? Até para quem acredita no processo de reencarnação também, né? Pode ser que não seja legal também, não foi uma vida boa, vai parar lá no umbral, sei lá, nas expectativas, ou vai nascer como uma barata. Enfim, há mil possibilidades de, vamos dizer assim, de sofrimento, né? Esse pós-morte aí que fica. Então, para quem amou, fez tudo o que tinha que fazer e, de repente, se vê diante do nada, que deve ser também aterrorizante, você acabar, deixar de existir, tudo aquilo que você construiu, que viveu, os amores, os significados da vida se perdem todos, né? Então, voltando para a questão da educação para a morte, não é ficar pensando na morte, porque a morte em si ela é muito difícil de ser encarada. Olhar para a própria morte, como vai ser esse processo, geralmente é envolvido, infelizmente, com um processo de dor, né, as doenças. Hoje se morre muito de doenças degenerativas, crônicas, né, que levam uma certa quantidade de anos, se arrasta com o progresso da medicina. Então, a gente controlou um pouco esse processo de final de vida, que vai se arrastando, né? E muitas vezes as pessoas temem muito isso. As pessoas temem muito essa perda de autonomia, essa perda da capacidade acompanhada do processo de morte e morrer, e com medo também do rompimento dos afetos, dos laços que foram criados ao longo da vida e que nós fomos educados para criarmos laços afetivos. Nós não fomos educados para termos os laços, mas ao mesmo tempo saber que eles são rompíveis em um determinado momento da nossa história, por conta exatamente desse processo de morte. Então, o processo de educação para a morte precisa lá, desde o início, então, né, desde a infância. Nós escrevemos, Dora, um artigo, né, publicado, não me lembro agora, numa dessa revista, e depois a gente pode até deixar o link para o ouvinte, que está assistindo aí a gente, sobre educação para a morte, uma proposta que a gente criou, do ensino fundamental até a universidade. Na qual a gente vê respiros nas leis que a gente poderia inserir, de que maneira poderia ser inserido essa temática desde lá do ensino fundamental até a universidade, né? Então, pensar na morte, no fundo, ou educar para a morte, é educar para a vida, é viver uma vida plena, cheia de significado, que a grande maioria das vezes, hoje em dia, existe esse vazio, né, existencial. As pessoas vão vivendo, consumindo e achando que isso é o viver, né? Adquirindo, trabalha para adquirir bens. Então, você gasta grande parte da sua vida adquirindo bens que vão ter que ser largados aí depois no final. E aí não cria no sentido mais de estar. Mais apegos, né? E aí cria-se mais apegos, né? Criam-se mais apegos. E que são difíceis no final de serem largados. Então, no fundo, o medo é basicamente três, né? Perda de autonomia, de capacidade de decisão. Nós temos também a questão do medo desse pós-morte, de como é que vai ser, né? Que é outro medo. E o medo do rompimento dos laços afetivos. Então, basicamente, são esses três medos que nos permeiam aí nesse processo. E, então, se são esses medos, a gente precisa atacá-los lá desde o início. E agora, Franklin, não seria o momento oportuno, ou é o momento mais difícil para a gente encarar uma educação para a morte, nesse momento pandêmico, em que as mortes estão sendo em massa, né, no mundo inteiro, no planeta inteiro, no Brasil, então, atingiu números absurdos, e lutos complicados, né, e mortes sem despedida, muitas vezes, em que isso favorece, dificulta a nossa educação para a morte, ou poderia acelerar a nossa educação para a morte, né? Do ponto de vista coletivo, eu digo, né? Como é que você vê isso, né, nessa pandemia? Como é que você está sentindo isso? Eu acho que tem oportunidade, sim, de aprendizados, mas eu diria que nesse momento não é um momento oportuno para a gente introduzir, porque tem uma resistência natural. Quando se fala em morte, há um verdadeiro terror, um pavor sobre essa expectativa, né? Então, as pessoas negam, continuam negando. Então, se você está internado, um dia desse eu escrevi um texto sobre falando que está com Deus e Deus vai ajudar, que vai dar tudo certo, mas assim,
como se a morte também Deus não estivesse cuidando, não fosse parte do processo de aprendizado também. É só sempre coisas, vamos dizer assim, positivas dentro daquilo que nós consideramos. Como se quem morresse não fosse protegido por Deus, né? Uma coisa assim. Exatamente, é algo nesse sentido. Então, é um azar, né? Como se tivesse Deus tirado o corpo dele e falou, agora é por você mesmo. Então, eu acho que, assim, a pandemia, per si, ela já está educando, porque todo mundo está pensando nessa possibilidade de que se ver mortal, ou de alguém que você ama muito adoecer e adoecer rapidamente e morrer. Então, coletivamente, todo mundo, quer queira ou não, está pensando nesse processo, né? E talvez muitas pessoas, e eu acho que é uma coisa interessante, assim, nos discursos gerais de quem adoeceu, e principalmente quem adoeceu gravemente, reviu os seus valores. Não teve como sair do processo de adoecimento sem ter feito. Ou quem perdeu alguém muito amado e querido e que foi muito rápido o processo. Então, ainda está dentro desse, vamos dizer assim, desse núcleo aí temático da morte, pensando o que é a vida, como é que eu vou viver novamente, de que maneira eu vou viver, estruturar. E talvez, por exemplo, quem já perdeu a pessoa, talvez pense assim, não, eu não tenho como mais reverter essa situação, mas eu posso pensar no meu próprio viver, para que isso não aconteça comigo ou com outras pessoas que eu convivo ainda, né? Porque talvez tenha morrido, sei lá, um pai, mas a mãe está viva, o tio está vivo, então, assim, como é que está essa relação? Deixa eu me aproximar mais, deixa eu viver mais, de forma mais intensa, essa relação que eu tenho com outras pessoas. Como é que está essa minha vida, né? Eu estou realmente dedicando tempo suficiente para mim e estou assoberbando de trabalho, que foi uma das coisas também que eu digo, assim, esse processo de autocuidado, né, que a pandemia forçou as pessoas a trabalharem mais, todo mundo está trabalhando mais, por incrível que pareça. A questão virtual parecia que ia resolver e diminuir, ao contrário, aumentou a sobrecarga nossa de trabalho, nós estamos trabalhando bem muito mais, e nós temos que ter esse processo de autocuidado, né, de chegar e falar, não, aqui está demais, deixa eu dar um time, eu preciso... Porque senão você fica muito no trabalho e a vida não é só trabalho. A vida tem outras coisas, tem lazer, tem prazer, tem relações, tem família, tem pensar em si, em uma série de coisas, seus próprios projetos. Tem espiritualidade também. Tem espiritualidade, tem uma série de coisas que precisam também ser tocadas, né? Então, eu acho que por um lado, também a gente acelerou uma coisa que, na minha experiência específica, aqui na Bahia, nós tivemos um projeto de cuidados paliativos que só foi possível implantar a nível estadual por conta da pandemia, que foi desenvolver uma ampla rede de cuidados paliativos, que são aqueles cuidados que melhoram a qualidade de vida de pessoas que estão enfrentando doenças graves que ameaçam a vida, com o objetivo de melhorar a qualidade de vida delas, dos familiares, e de forma integral, olhando para questões físicas, psicológicas, sociais e espirituais. E foi com base, né, na pandemia que foi possível levar essa proposta para os gestores, né, da Secretaria de Saúde daqui da Bahia, e eles aceitaram de muito bom grado, e nós estamos agora tentando desenvolver na rede própria da CESAB, criando equipes de cuidados paliativos, para que possam assistir essas pessoas que estão enfrentando seu processo de morte e morrer, mas que o faça com dignidade, com todo o cuidado necessário que esse momento precisa, né? Então, isso aí também foi uma coisa boa, assim, né? Proporcionado pela pandemia. Franklin, pensando numa questão mais ampla, eu estou pensando o seguinte, por exemplo, nos Estados Unidos, a gente tem, com frequência, agora que a pandemia está arrefecendo um pouco lá, isso está voltando ao noticiário, você tem aqueles assassinatos em massa. Uma pessoa entra num lugar, mata várias pessoas, se mata, isso é uma coisa comum. A forma como eles trabalham a questão do luto nessas situações, que é uma situação fora do comum, digamos assim, é comum lá, mas é fora do comum, né, numa situação de morte, então os políticos vão na televisão, falam, olha,
estamos pensando nos familiares, estamos direcionando nossas preces e tal. Às vezes o presidente da República vai até o lugar onde aconteceu, encontra as famílias, isso é filmado, isso é televisionado, então existe um ritual assim que para dar conta da questão coletiva, do choque coletivo, do trauma coletivo, existe um ritual. No México, por exemplo, você tem o Dia dos Mortos, então eles se vestem de mortos e tem uma relação com os antepassados, é como se os antepassados naquele dia voltassem à vida, então tem um diálogo. Então, assim, tem alguma forma cultural, coletiva de trabalhar essas questões. No Brasil, a gente tem uma cultura muito forte ligada à alegria, à festa, e a coisas, assim, talvez relacionadas com a infância, uma alegria infantil e tal. E essa questão da morte, ela não parece ter, na cultura brasileira, uma forma, talvez tenha encontrado uma forma de se adequar. A gente tem uma busca, isso é também uma característica da cultura brasileira, uma busca por inúmeras denominações religiosas ao mesmo tempo, como na busca de uma salvação, na busca de um alento, mas essa coisa mais simbólica da relação com a morte, não sei. Como você vê isso, quer dizer, na cultura brasileira? Porque a gente está vendo, assim, das autoridades uma atitude de negação em relação à morte, ou até de estimulação em relação ao genocídio. As pessoas têm muita negação, então você vê festas clandestinas, aglomerações. Quer dizer, o que as pessoas estão fazendo? Elas fogem dessa ideia da morte, buscando a vida através dessas coisas da festa, do encontro. Como que você enxerga isso? Exatamente. Eu acho que nós temos, na verdade, eu acho que não é uma particularidade do Brasil, eu acho que é do mundo, de uma maneira geral, que colocou a morte de escanteio, e nós temos, de certa forma, eu diria assim, isso é tudo fruto de uma visão, de um paradigma, né, que é o paradigma materialista da vida, em cima de um sistema econômico chamado capitalismo, que te força o tempo inteiro a consumir e a viver intensamente o prazer físico. É uma cultura, é um mundo hedonista, imediatista, que faz você voltar todas as suas forças, suas energias para o aqui e agora e viver ou usufruir de tudo que a matéria nos dispõe, seja de prazeres do ponto de vista material, seja de prazeres do ponto de vista do corpo, né, da sexualidade. Então, assim, tudo é aqui e agora. Então, se você vem com uma coisa, ou um discurso, ou algo que lembre e, de certa forma, afronta tudo isso, né, ou diz da efemeridade de tudo isso, é um absurdo, né? Então, eu tenho que negar. Se está me confrontando com tudo que eu escolhi viver, então eu preciso negar. Agora, você tocou numa coisa muito importante com relação, especialmente à pandemia agora, porque se nós, nos tempos, digamos assim, normais, nós tínhamos mecanismos melhores de lidar com o processo de luto, né? Porque ao contato, ao abraço, à presença, isso pode ser diluído um pouco, essa dor, né? Agora não, nós fomos, vamos dizer assim, cortados dessa possibilidade de estarmos junto desse final de vida. Então, por exemplo, um paciente, ele pode chegar agora, adoecer e ficar 15 dias, 20 dias, e eu via, por exemplo, sei lá, meu pai ou minha mãe, só quando ele entrou no hospital, depois eu não vi mais. Eu via ele respirando, ele falava, e nem todos os hospitais têm equipes ou instrumentários suficientes, tem que ter tablet, tem que ter Zoom, tem que ter para fazer a comunicação virtual com essa família, as informações muitas vezes são truncadas, são boletins muito esparsos, às vezes com informações técnicas, que não permite ver de forma como é que está realmente aquela pessoa. E, às vezes, a última vez que eu vi foi quando eu deixei no hospital, e depois eu vou ver o caixão, e no início da pandemia, os corpos estavam sendo lacrados em sacos plásticos pretos, não tinha visores, os caixões, ou seja, eu não via. Será que realmente é meu pai que está ali morto? Como é que eu vou enterrar uma pessoa que eu não vi? Eu vi viva entrando no hospital e eu não vi no caixão, eu não vi no corpo, porque às vezes chamam uma pessoa da família para ir no morgue, né, no necrotério do hospital, e identificar o corpo, porque precisa identificar o corpo. Mas foi uma pessoa. Se eu não fui essa pessoa que foi lá ver,
eu certamente vou ter mais dificuldade na elaboração do meu processo de luto. Então, esse luto que a gente está vivendo de forma coletiva, com esse tanto de morte, né, que nos impacta no dia a dia, e geralmente todo mundo, de alguma forma, foi tocado, é algum conhecido, raro alguém que não teve ninguém assim que não morreu, ou um amigo distante, ou um parente, morreu, fomos tocados de forma... Nós já vamos aí para quase 320 mil mortes, né? Uma quantidade muito grande, se a gente for olhar. Então, pense que para cada enlutado, para cada morte, nós temos aí de 5 até 10 pessoas. Significa de 3 milhões, quer dizer, 1,5 milhão até 3 milhões de pessoas enlutadas diretamente agora, impactadas pelas mortes diretas que aconteceram. Fora esse sentimento todo da nação, né? Então, o Brasil tem, apesar da gente ter um dia, né, focado só na questão das mortes, que é o dia 2 de fevereiro, ou 2 de novembro, mas nós não temos uma cultura que fale sobre as questões da morte, do morrer, exatamente talvez por esse processo que se identifica muito bem, né? Quer dizer, o povo brasileiro é um povo alegre, quer falar de vida, carnaval, aproveitar essa vida o tempo máximo possível. A morte parece que vai contradizer o nosso próprio estilo, ou nossa própria maneira de ser brasileiro. Não entra a morte, entra carnaval. Quando teve a gripe espanhola, tem muitos relatos do carnaval que aconteceu na sequência, que foi assim uma loucura total. As pessoas estavam precisando exprimir, assim, expressar a vida, porque foi muito pesado, né? E foi realmente uma coisa fora do comum, assim. Mas é isso, quer dizer, você precisa, é uma coisa de compensar, né? É uma coisa para compensar a outra, mas isso também pode ser problemático. Você para de olhar para uma coisa que precisa ser olhada. Isso torna insensível, né? E às vezes você torna insensível e você entra numa espécie mesmo assim de loucura. De alienação mental, né? Isso, você acha que você não é mais mortal. Ou então você dane-se, se morrer, acabou tudo e pronto. Não estou ligando mais para isso. A morte parece que faz assim, como diz o presidente, como é que ele falou? Todo mundo morre, alguma coisa assim, a morte faz parte da vida. Bom, continua, a vida continua, né? Então, assim, morreu, acabou, segue a vida. Mas não é desse jeito, a gente não sabe que não é assim, né? Essa atitude é quando nada nos afetou. A partir do momento em que nós adoecemos e que nós vemos a proximidade da morte, esse discurso, assim, negacionista muda. Exato. Franklin, você passou pelo Covid, né? Você é uma pessoa que sobreviveu ao Covid. Há vários outros encontros que você já teve com Thanatos na vida. Você também agora encontrou com Thanatos na Covid e passou por isso. E você já era uma pessoa que há muito tempo reflete sobre a questão da morte, escreveu vários livros, artigos, cursos, etc, etc, etc. Essa experiência da Covid mudou alguma coisa a mais, acrescentou, aprofundou alguma coisa a mais? O que você tem a comentar para as pessoas que estão passando também por isso? Bom, quando eu adoeci, é certo que assim, a questão biológica é forte. Não vou dizer que você não temeu a morte. Todo mundo teme na possibilidade, mas é um temor aí, depende do background seu, das suas crenças, dos seus valores pessoais. A minha preocupação maior na época que eu adoeci, fui para a UTI e tudo, mas não precisei de intubação, consegui segurar com máscara, e da máscara voltei para a catéter e depois voltei para o quarto. Então, não tive a experiência de... A primeira questão que me passou era quem é que ia me cuidar. Suponhamos que eu evoluísse de forma diversa e eu queria que uma equipe de cuidados paliativos me cuidasse, né? Para que eu diminuísse esse meu sofrimento, enfim, cuidasse da minha família. Felizmente, a maioria dos hospitais não tem essas equipes e eu saberia que isso seria doloroso. Agora, o que me marcou de novo, assim, que me trouxe da experiência, foi, vamos dizer assim, como é que eu posso traduzir? É uma experiência assim. Franklin, se você morrer, a vida continua. Você não é insubstituível, né? Assim, a vida vai seguir. Vão encontrar alguém lá para botar você na CESAB, né? No meu caso, assim, daqui a pouco você vira uma fotografia na sua casa, porque é verdade, né?
daqui a 10 anos, 15 anos, quem é essa fotografia? Ah, esse aqui era tio Franklin, porque como não tem filho, né? Então, assim, era tio Franklin, um tio aí da gente que era médico e tal. Daqui a 2 gerações já não tem mais. Quem era esse? Sabe, Deus, quem era esse aí? Então, assim, mas é verdade, o tempo vai passando e vai mostrando, de certa forma, uma insignificância nossa, a despeito da vida, de nós termos um valor intrínseco, mensurável, né? Da nossa singularidade e da nossa contribuição que a gente tem perante a vida, aqui como vida em um mecanismo complexo, né? Nós somos insignificantes, nós não somos substituídos. Vai passando, outras pessoas vão fazer, daqui a pouco a vida segue, as próprias pessoas amadas nossas, né, vai seguir, né, vai estar enlutecidas, vão ficar tristes, vão passar pelo processo de sofrimento, do luto, mas vão elaborar esse luto e a vida continua. Então, assim, nesse momento em que eu pensei nisso, eu pensei assim, eu preciso reforçar muito, que é a proposta lá da Educação para a Morte, porque às vezes a gente vai falando, mas a gente não vai vivenciando tudo que a gente deveria vivenciar. Então eu falei, não, eu preciso pôr mais valor nas minhas ações, selecionar mais meu tempo, dedicar mais meu tempo às coisas que trazem sentido e significado. Eu não tenho mais tempo a perder, né? Porque se a morte vem e chega, e ela quase chegou, literalmente, né? Então, assim, o que é que estava faltando eu completar do ponto de vista? Quer dizer, se a morte vem, ela me pega de calças totalmente curtas, como se diz, né? Ou eu tenho ainda já feito alguma coisinha, tá, assim, bom, eu fiz alguma coisinha, do ponto de vista não externo, fiz alguma coisinha do ponto de vista evolução minha, né? Acreditando numa vida pós-morte, de que eu vou sair melhor do que eu entrei, né? Essa que é a grande questão de quem tem uma proposta pós-vida, né? Que você saia melhor daquilo que você entrou, aprendeu alguma coisa, fez alguma coisa. Então, isso foi, assim, muito impactante. E eu resolvi, que já vinha fazendo, né? Me dedicando cada vez mais a essas coisas que fazem sentido para o meu viver, e agora, absurdamente, assim, mas evito muitas. Por exemplo, uma das coisas que eu evito é lives, mas essa aqui eu fiz uma exceção. Eu também estou recusando lives. Ainda bem que para mim você fez exceção. Mas, voltando aí um pouco na questão, agora, então, dentro desse seu sentido existencial, você tem um grande projeto agora, que eu queria que você contasse um pouco, que você já estava antes da pandemia com esse projeto, mas agora, então, você está investindo o seu tempo, toda a sua energia. Fala um pouco sobre esse projeto. O que é? Observatório do Ser. O que é isso? Bom, na verdade, eu sempre quis trabalhar com a questão de sentido espiritual do processo do adoecimento. Há várias pessoas tocando sobre isso, falando, né? Nós temos lá a doença como símbolo, daquele autor alemão, esqueci o nome dele, é um nomezinho complicadinho, mas o nome dele é A Morte como Símbolo. Ele tem vários outros livros, né? Doença como uma proposta. E eu entendo como um viés de educador que sou, a doença como uma proposta educacional. Estou para escrever esse livro há décadas, mas ainda vai sair. É verdade. A doença como uma proposta educacional, porque eu entendo que se a gente olha a vida de uma perspectiva espiritual, só tem sentido, às vezes também até mesmo que não material, dá para você encaixar algumas coisas, né? Então, assim, se a doença, o processo de adoecimento vai nos trazer conquistas espirituais, e eu acho que aí que é o olhar diferente, né? Você não vê como único, exclusivamente, como um sofrimento puro e simples, mas que nesse sofrimento tem um processo de aprendizado por trás que vai te engrandecer espiritualmente, e que é difícil quando a gente está dentro do furacão, né? A gente só olha a dor. Ai, meu Deus, o que está acontecendo? Por que você me botou isso? Eu não mereço, dá um de vitimismo, coitadinho e tal, não sei o quê. E aí, o que eu fiz? Eu passei um período lá no Capão, numa pousada super assim, zen, que me inspirou demais em ter um espaço no qual as pessoas pudessem ficar sem a preocupação outra, que não pensar nessa relação do processo do adoecimento dela. Por que eu adoeci? Por que eu adoeci de câncer e não do coração?
o que essa doença quer me ensinar, de que maneira eu posso me curar, ainda que eu não possa me curar fisicamente, porque a doença talvez já esteja avançada muito, já tenha deteriorado o meu corpo, mas eu posso me curar em outros níveis, eu posso me curar emocionalmente, eu posso me curar espiritualmente, eu posso crescer espiritualmente com esse processo de adoecimento. Então, esse é o espaço que nós criamos, é um espaço que eu digo é filantrópico, então é 0800, né, como se diz na gíria, não se paga nada lá. As pessoas vão para ficar... eu não gosto da palavra internada, não, porque, na verdade, não é internada. Elas vão ficar lá, uma estadia, né? Elas vão ficar lá durante um certo período e vai ter comida ovo-lacta vegetariana, espaços para andar na mata, ter contato com a natureza, porque já se mostrou, inclusive, tem muitos trabalhos, começou no Japão, banho de floresta, que eles chamam, né? Tem um nomezinho técnico específico, e mostrou diminuição de cortisol, hormônio de estresse, aumento da imunidade, diminuição de pressão arterial, quer dizer, tem uma série de benefícios para a saúde. E eu entendo que quem está dentro do processo de adoecimento geralmente está estressado, está envolvido em uma série de coisas assim, até do ponto de vista material mesmo, físico falando, não só mentalmente ou espiritualmente, essas pessoas podem acabar se beneficiando, digamos, dessa estadia nesse processo. Nós vamos fazer provavelmente... uma área de 230 mil metros quadrados de mata, né? Fala onde fica, né? Fica lá em Barra do Pojuca, no município de Camaçari, no litoral norte de Salvador, né? 10 quilômetros da praia, digamos assim. E lá a gente está agora desmatando uma área que, infelizmente, a gente precisa desmatar, mas é o mínimo possível para que a gente possa construir a sede, vai ter pomar, horta, e a ideia é que as pessoas lá não vai ter, então assim, a pessoa primeiro, inicialmente a gente vai fazer um projeto só com pacientes oncológicos e que esteja com autocuidado preservado, porque a gente não tem estrutura de pessoas para cuidar de alguém muito adoentado, né? Não vai ter enfermeiro, técnico para fazer medicação, essas coisas todas, não. Pessoa, entre um intervalo de uma químio, por exemplo, e outra, ela pode ir lá. E a ideia é exatamente que ela fique nesse período e ela se envolva dentro desse processo de coletividade também. Então, por exemplo, vamos todos, um dia, escolhe quem vai preparar aquele almoço para todos, né? Porque é uma forma de dar alguma coisa. Então, nós vamos trabalhar muito assim, o estímulo das virtudes, porque Eduardo Bach, e eu acredito muito nos florais de Bach, no sentido da essência do pensamento de Bach. Bach entendia que a doença era uma espécie de afastamento das leis éticas do universo, e por isso o adoecimento. E eu tendo a concordar muito com ele nesse sentido, né? Esse afastamento gera campos energéticos, né, de adoecimentos, inicialmente espiritual, psíquico, e que se manifesta no corpo físico. E ele entendia que uma forma de curar era exatamente colocar uma ação contrária no processo de adoecimento, que no caso aí, se é afastamento das leis, é a vivência das leis éticas. Então, essas leis éticas o altruísmo, a generosidade, o amor ao próximo. Então, o processo do Observatório do Ser, ele é pensado para que as pessoas possam vivenciar essas virtudes ou estimulá-las a viver essas virtudes dentro daqueles dias que elas ali estão, né? Então, criar esse senso de coletividade, de respeito à natureza, aos bichos, a uma comida mais ecologicamente sustentável, né? Em respeito a tudo, à vida como um todo no planeta. E claro que aí vai ter espaços dentro lá, com jardins da própria espiritualidade de cada um, da religiosidade, né? Então, teremos jardins, se eu posso dizer assim, interreligiosos, vai ter da Umbanda, do Candomblé, do Católico, cada um tem seu espaço, né? Ou a natureza, quem não tiver nenhuma religião especificamente, para que a pessoa possa se conectar com o espiritual. Na verdade, eu não quero que as pessoas se liguem com a religião delas, mas como elas são religiosas,
é através da religião para que elas conectem a própria espiritualidade delas, que precisa ser desabrochada, no sentido de transformar a pessoa que é paciente, ela se transforma na própria médico ou médica dela mesma, né? De certa forma, é um resgate filosófico também de Sócrates, né? Do cura-te a ti mesmo, que estava lá, observa-te a ti mesmo, que é o observatório do ser. Então, cura-te a ti mesmo também. Se você é capaz de olhar para dentro de si e ver o que foi que gerou, o que predispôs, ou o que está predispondo você ao processo de adoecimento, então é interessante que você também seja o seu próprio médico. Então, lá não terá guias, mentores, professores, não tem ninguém. É você com você. E é importante dizer também, nesse caso, que eu sei que você pensa assim também, duas coisas. Que, primeiro, você já disse um pouco, que curar não significa evitar a morte, né? Porque você pode curar as feridas da alma, mas pode morrer mesmo assim, você vai morrer mesmo assim, né? E segundo, que encarar a doença como um afastamento, como não ajustamento às leis éticas, não significa encarar a doença como algo punitivo, né? Porque é péssimo, né? Mas sim como uma oportunidade de aprendizado, né? Que eu acho que é isso, por exemplo, como você mesmo falou do Covid aí, quer dizer, a gente aprende sempre com as situações e aí aprende a revalorizar determinados aspectos, enfim, né? Porque também a gente tem que evitar esse pensamento punitivista que é muito comum em todas as religiões, né? E isso é contraproducente, inclusive, né? Exatamente, porque a doença ela não vem de fora. A doença vem de dentro das suas escolhas. Então, e você também não está se punindo. Eu vou gerar uma doença para me punir porque eu não fiz. Não. É um processo automático, digamos assim, da maneira das escolhas da vida que nós vamos fazendo, porque vai gerando ações e nós vamos colhendo o resultado dessas ações. Então, na medida em que eu vou observando que determinadas ações ou determinada forma de pensar, de agir do meu ser, me leva a processos de adoecimento, e não precisa ser de uma vida para outra, não. Então, muitas vezes a pessoa fala assim, só tem que estar na outra vida. Não, por exemplo, vamos supor, eu escolhi fumar. Pronto. É nessa vida mesmo. Eu já vou adoecer agora nessa vida. Não tem vida passada. O pulmão não aguenta. Eu fumei, então eu estou me predispondo, quer dizer, quando eu fumo, eu coloco um agente dentro de mim, antivida, né? Porque vai deteriorar a minha saúde, não vai trazer nada de bom para mim aqui nesse sentido. Então, eu vou me predispor mais a doenças cardíacas, pulmonares, a câncer, uma série de patologias, e que eu vou adoecer por conta de uma atitude que eu tomei, né? Então, por que eu usei o cigarro? Por que eu estou infringindo essa lei natural, me colocando, de certa forma, até como um suicídio indireto? Porque eu observo que o cigarro é um suicídio indireto, né? Assim, por que eu estou nessa rebeldia ou nessa agitação que coloco dessa forma? Então, de fato, a gente não pode pensar que vem de fora. Deus que está me punindo, Deus que colocou essa doença, os espíritos, os santos, seja lá quem for, a maneira da gente ver. Mas não, é resultado das minhas escolhas, né? Das minhas escolhas, aí às vezes a pessoa fala assim, moxa, mas você é franco, você é médico. Você está falando que eu gerei um câncer em mim mesmo? Gerou. Infelizmente é difícil de dizer, de aceitar, mas olhando aqui na perspectiva da vida, né? Eu estou olhando em um outro paradigma. Se eu olhar do paradigma materialista, não, eu tomei, sei lá, muita Coca-Cola, que tinha um corante, e gerou uma predisposição, ou eu fumei, e aí por isso eu gerei o câncer, apareceu o câncer, eu tinha predisposições genéticas. Mais uma coisa que eu acho que vale a pena a gente citar também é a biologia da crença de Bruce Lipton, que é um biologista americano, e ele fala muito dessa questão do ponto de vista científico, só para a gente não achar que a gente está no achismo, assim, está na coisa assim, zen, sabe aquela coisa nas viagens assim, fumou o quê, Frank, para estar falando isso? Não, tem um fundo, né? Tem pesquisas já orientando nesse sentido, e delas, as mais promissoras, foi exatamente esse biólogo americano
que vai dizer que nós somos mestres dos nossos genes, e não os genes que são os nossos mestres. Porque, no fundo, o princípio espiritual, e aí vale para qualquer religião, é que é o mentor desse corpo orgânico. Quer dizer, ele obedece ao o chefe, que é o espírito, digamos assim, ou a consciência imortal, como queira, né? É essa consciência que delega as funções, e se a consciência está desequilibrada, naturalmente essas células, que também são inteligentes, obedecem a esse espírito em desequilíbrio e acabam fazendo coisas de processo de adoecimento. Inclusive, ele traz uma informação interessante, que todo mundo pensava que, vamos dizer assim, o cérebro da célula era o DNA, e ele diz que não. O cérebro da célula é a membrana que está o cérebro. E ela que escolhe o que entra, o que não entra, o que faz da célula. Né? Bem, de certa forma, é revolucionário isso também. Né? E que essa célula, ela é obediente, ou ela, de certa forma, ela se presta a mudanças de acordo com o pensamento que nós desenvolvemos. Aí a gente pode ir para uma ideia mais materialista da vida, como ir para um processo mais espiritualista, dizendo que o pensamento tem uma força muito grande, né? E na ajuda, inclusive, desse reequilíbrio. E pode ser que nós desenvolvamos, né, algum tipo de conhecimento até então que a gente não tem, e que a medicina do futuro seja muito assim, mental, né? Em que as pessoas elas se programem, né? Digamos assim, ou elas revertam em parte danos que muitas vezes podem ser revertidos nesse processo físico. E seria uma belezura, né? E seria a alta tecnologia de tudo, né? Você ser o seu próprio médico. Eu gostaria que a medicina fosse menos invasiva, menos de tirar pedaço. Nossa, eu não curto muito essa medicina. Eu sou muito Star Trek, e o Dr. McCoy falava que a nossa medicina do século XX, ele falava do século XX, né? Era uma coisa medieval, que eu também acho. Eu quero uma medicina mais mental. Nós já estamos chegando no final, né? Eu quero agradecer ao Franklin, nós já atingimos aí o nosso final de tempo, só avisando as pessoas que todo esse projeto do Observatório do Ser ainda está em construção, ainda não está em funcionamento, Isso. Né? Está sendo feito. Nós estamos falando em primeira mão em público aqui, né? E aí eu quero também... você quer dizer algumas últimas palavras? Eu vou terminar com a outra poesia. Essa poesia que eu vou terminar está também nesse meu livro, A Hora de Dora, e é Ciclos, que também fala sobre a morte, e ela foi divulgada aí quando eu apareci, quando eu dei uma entrevista o ano passado para o Pedro Bial. Ele recitou essa poesia ao vivo, né? Aliás, recitou com toda a ênfase, e eu vou ler aqui, que é também sobre a vida e a morte. Franklin, para você terminar, e depois eu vou ler a poesia. Bom, eu só quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, de fato, que as pessoas possam pensar realmente em tudo que está sendo posto no mundo, né, em termos de aprendizado. A Covid não é um acaso, né, não é uma coisa fortuita, tem uma proposta educacional aí, e tem uma proposta educacional que é coletiva, mas tem a proposta individual também. Cada um tem a sua particularidade de aprendizado, seja com processo de adoecimento, seja por uma perda econômica, enfim, cada um está sendo chamado a desenvolver algum tipo de aprendizagem nesse sentido. Então, que continue, né, seguindo as regras sanitárias, como afastamento, o uso do álcool gel, o uso da máscara, porque por enquanto a vacina não é disposta de forma mais ampla, nós só temos essas medidas de salvaguarda da nossa saúde, né? E evitar que a morte chegue de forma muito prematura, talvez. Sim. Bom, então a gente vai terminar aqui com essa poesia, Ciclos. O tempo morre e renasce o tempo inteiro. Refaz-se o ano em janeiro, propondo a novidade de um roteiro. Da vida, o tempo extrai a morte, da morte, o tempo gera a vida. Alterna-se o tempo em toda a sorte, de chegada e de ida, de vinda e partida. O tempo é mestre dos destinos, com ele somos sempre peregrinos, carregando amores e saudade, em busca de uma eternidade. Então, nós ficamos aqui agradecendo a presença do Franklin, e voltamos dentro de 15 dias, que agora o nosso programa Semeando Espiritualidades está sendo quinzenal,
com novas entrevistas que tragam tantas luzes quanto todas essas que nós temos feito. Um grande abraço a todos. Esse quadro aqui, ele fala da morte. Aí. Ah, eu estou vendo. Você que fez, né? Tchau, gente. Um prazer. Tudo de bom.